Bom dia, boa tarde, boa noite. O vídeo de hoje é sobre 7 segredos para construir mais barato. São técnicas que eu uso no dia a dia e eu posso atestar que funcionam. E é possível se aplicar a qualquer tipo de projeto. Inclusive, uma delas só é usada por profissionais. Então, bora lá! Para construir mais barato, tudo começa com o terreno. Ele tem que ser bem nivelável. Quanto mais tiver aclives nesse terreno, quanto mais diferença de níveis existirem nesse terreno, mais custoso vai ser na movimentação de terra. Logo a seguir tem a exposição solar. Essa aqui é uma questão pegadinha, porque todo empreendimento novo aqui em Portugal precisa ter um nível mínimo de certificação energética, um nível mínimo de eficiência energética. E se você compra um terreno que tem uma exposição solar ruim, por exemplo, se compra um terreno com exposição toda norte, você certamente vai gastar muito mais com materiais, com isolamento e com equipamentos para conseguir aquele mínimo de certificação energética. Sem contar no fato de que exposição solar norte, ela reduz muito a atratividade daquele terreno para os próprios consumidores. E logo depois vem a questão do aproveitamento. São 2 níveis de aproveitamento. Tem o nível de aproveitamento da relação entre a área do terreno e a área total que você consegue construir. Obviamente que quanto mais você conseguir construir naquele local, melhor vai ser o seu custo. E o outro é a questão do aproveitamento entre a área construída e a área vendável. Quanto mais você conseguir retirar a área vendável dentro de uma mesma área construída, mais barato vai ser o seu empreendimento. O que impede esses terrenos de ter uma melhor relação entre a área construída e a área vendável, geralmente é a quantidade de halls, de áreas comuns que você é obrigado a fazer por conta da disposição do terreno. Então vamos imaginar que um terreno que ele seja muito longo, e para acessar os últimos apartamentos você faz um corredor longo que vai de fio a pavio dentro do terreno. Esse espaço desse hall enorme, ele não vai ser uma área vendável e com isso você vai ter uma redução da sua eficiência e, portanto, vai pagar mais caro pela construção. Arquitetura e engenharia. Obviamente que esses 2 itens juntos têm uma influência muito grande sobre o teu custo de construção. Começa com as decisões relativas à estrutura. Você precisa ter um bom engenheiro para saber economizar, porque essa parte de concreto, aço, de toda essa estrutura, vamos dizer assim, do esqueleto do prédio, ela responde aí por 20 a 30% do custo da obra. Então tem decisões que precisam ser tomadas nessa hora em relação ao tipo de estrutura que vai ser feita, quais são os tipos de materiais que vão ser usados e as decisões relativas a pilares, relativas a todo esse suporte, a toda essa estrutura que, sendo bem feitas, vão diminuir o teu custo de obra. Layout de elétrica, hidráulica e ar-condicionado também tem uma influência bem grande no custo. Tente, na medida do possível, unificar toda a parte hidráulica numa única prumada. Isso economiza muito, tanto em material quanto em mão de obra. Um bom engenheiro elétrico, ele vai saber distribuir toda a necessidade de tomadas, interruptores e tudo mais do apartamento de forma que você minimize tanto a mão de obra quanto a quantidade de fios que vão ser passados naquele apartamento. E por fim, o ar-condicionado também requer uma certa habilidade para diminuir a tubagem ou mesmo para ter espaço suficiente para se passar com tubagens normais e não se necessitar de tubagens especiais. Uma decisão que não é muito óbvia para quem não está no ramo, mas que é muito importante para minimizar custos, é a quantidade de vãos internos e vãos externos. O que são isso? Vãos internos são as portas do local. Então, portas de tamanhos padronizados ajudam muito, por exemplo, na redução de custos. Vãos externos é outra palavra para janelas. Janelas são caras em tudo quanto é lugar, especialmente aqui em Portugal, porque elas são de vidro duplo e tem todo um tratamento de isolamento que requer materiais especiais.
Então tomar cuidado com os vãos externos é tipo de premissa básica para você reduzir custos. Numa janela de 3,5 metros, tira meio metro de um lado, tira meio metro do outro, você já fez uma redução incrível no seu custo, sem comprometer a qualidade do seu produto. Imagina numa obra que você tenha 20 apartamentos, você tirou 1 metro de cada janela, tem 3 janelas no empreendimento, você está falando aí de 60 metros lineares de economia, de redução de custo só nessas janelas, é muito dinheiro. Padronização é o nome do jogo para reduzir custos. E ela trabalha em vários níveis. Tem o nível MRV, que faz o mesmo predinho pelo Brasil inteiro, que faz a mesma casa pelo Brasil inteiro. Isso tem um ganho enorme de escala, você está sempre fazendo as mesmas coisas, você sabe cada detalhe, sabe comprar e montar cada um dos itens à perfeição, porque se já repetiu isso muitas e muitas vezes e cada vez mais refinando o processo de forma a reduzir custos. Esse é o primeiro nível da padronização. Mas você pode ter um nível abaixo de padronização, que seria a padronização das unidades de um empreendimento imobiliário. Por exemplo, num prédio você faz tudo do mesmo tamanho, com o mesmo layout. Isso também dá ganho de escala. E aí tem um nível ainda abaixo. Imagina que você não consiga, por conta da planta, por conta das exigências do mercado, que seja, que você não consiga fazer todas as unidades do mesmo tamanho, com o mesmo layout num prédio. Ainda assim, você pode fazer todos os banheiros, por exemplo, com o mesmo layout. Ou você pode fazer toda a cozinha com o mesmo layout. Enfim, toda vez que você consegue trazer uma padronização em qualquer desses níveis que eu mencionei, você vai reduzir custos. Ainda dentro dessa vibe de padronização, tem um submundo que é o da industrialização da construção. É, por exemplo, comprar banheiros inteiros, feitos fora, feitos numa fábrica que produz lá com todos os itens necessários, com encanamento, com a elétrica, com todos os equipamentos, com piso, enfim, com chuveiro, com tudo, e aí depois simplesmente se instala na obra. Isso ganha muito em velocidade e também ganha muito em custos. Tem um clássico da MRV para reduzir custos, que é fazer todas as paredes numa fábrica na própria obra. Numa obra grande de 1.000, 2.000, 3.000, sei lá quantas unidades a MRV está fazendo hoje em dia em cada site, faz muito sentido você fazer as paredes numa fabriquinha, com repetição. De novo aqui a repetição. E se instala todo o encanamento, se instala toda a parte elétrica, se faz todo o revestimento e depois um guindaste simplesmente coloca aquilo no local e está pronto. Então essa também é uma forma muito interessante para quem está buscando reduzir custos. Outro exemplo de industrialização é o das casas modulares. Esses módulos são feitos em fábrica e depois transportados para o terreno, onde já vai estar pronto a fundação, a elétrica e a hidráulica básica, e aí simplesmente montam muito rapidamente. Não é exatamente um componente que eu possa chamar de redução de custos, mas sim de aumento de velocidade. Se constrói muito mais rápido dessa forma, porém os donos dessas fábricas já sabem que economizam tempo e por isso acabam cobrando mais do que o normal para esse tipo de construção. Outra técnica manjadaça para reduzir custos é do volume. Quanto mais volume você tiver de qualquer coisa, mais poder de barganha, mais poder de negociação você tem com todos os envolvidos. Isso vai desde a compra dos materiais, passando pelos serviços. Uma coisa é você comprar um saco de cimento, outra coisa é você comprar 50 caminhões de concreto. Será sempre mais fácil obter reduções de custos se você tiver volume. Pense então que até faz sentido você procurar lojas de material de construção que reduzam seus preços com base nesse volume maior que você pode oferecer para eles. Então, geralmente, nesses casos, estão excluídos os grandes magazines, as grandes lojas de material de construção. É uma questão de procurar esses locais onde o dono está envolvido e assim você terá maior poder de negociação, mais poder de negociação
para obter uma redução de custos. Escolhas dos materiais. Está aí uma coisa que existe um atrito entre o arquiteto e o incorporador. O arquiteto ele vai querer sempre deixar aquele projeto magnífico, o mais lindo possível, porque ele, sinceramente, não está tão preocupado assim com o resultado. E cabe a você, como dono da obra, conter esses ímpetos de grandeza do arquiteto para que você tenha uma obra a um custo razoável. Sempre existe aquele material que é um pouquinho melhor, é 10% melhor, só que custa 50% mais, 100% mais. Como dono da obra, a gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que sempre levar em consideração a relação custo do benefício. Muitas vezes o custo vai subir demais para o benefício obtido, e assim não faz sentido. Só vai fazer sentido usar esses materiais mais caros, primeiro, se o cliente reconhecer o valor daquele acabamento melhor, daquele material mais luxuoso, daquele equipamento de uma marca reconhecida, por exemplo. E depois, se ele tem condições de pagar por isso. Então vai acabar ficando restrito aí para a nata da nata, para o segmento do maior alto luxo que você tenha na sua região. Outro ponto essencial para você reduzir os seus custos é usar materiais de fontes do mercado local, especialmente aqui em Portugal, que está dentro do ambiente europeu de materiais disponíveis. Às vezes dá vontade de comprar um painel da Alemanha, alguma coisa da França, alguma coisa que venha da Holanda. Isso geralmente dá ruim, porque você vai primeiro gastar muito com transporte, segundo você não vai ter o apoio técnico necessário. E terceiro, geralmente são feitos para outros tipos de mercado. São produtos que acabam tendo uma qualidade superior do que é exigido no mercado local e assim você não consegue ter uma redução de custos possível. Sempre que possível, use as fontes locais, os fabricantes locais de materiais. Primeiro, porque você vai ter uma qualidade que o teu público consumidor já está acostumado. Segundo, que você vai reduzir os seus custos de transporte. Terceiro, você vai ter um apoio técnico muito melhor. Quarto, a tua mão de obra vai estar acostumada a usar aquele material e assim vai ter um melhor rendimento, reduzindo o teu custo de obra. Quando você decide contratar a chave na mão, que é simplesmente o projeto prontinho, você não vai ter necessidade de contratar nenhum serviço adicional, é importante fazer uma boa concorrência. Chamar várias empresas para fazer uma cotação. Para essas empresas fazerem uma cotação, elas precisam ter o acesso ao projeto completo e também ao famoso mapa de quantidades, que diz a quantidade de cada item que vai ser utilizado naquele projeto. Dentro desse processo, as próprias consultoras fazem comentários sobre o projeto, ajudando a melhorar, ajudando a reduzir custos. Logo se recebe as cotações com o detalhamento de cada item utilizado, cada serviço que vai ser feito, cotado em separado. Com isso fica muito fácil apontar para cada um dos concorrentes quais foram os itens que ficaram fora da média. A rodada subsequente vem com a resposta dos construtores em relação aos comentários, reduzindo ou não determinados itens. No final, é muito provável que todos os construtores, ou quase todos os construtores, convirjam para o mesmo preço, e assim você tem a tranquilidade de saber que está realmente conseguindo o menor preço possível para aquela obra. Bom, chegamos à conclusão então que reduzir custo dá um trabalhão. Eu citei aqui 7 formas diferentes de reduzir custo e tenho certeza que eu não abordei todas as possibilidades. Porém, é muito importante levar a sério essa questão do trabalho de redução de custos para se manter competitivo no mercado, para ter a rentabilidade adequada aos preços que são praticados no seu mercado. Pior notícia possível que um dono de obra pode ter é ele descobrir que está pagando mais do que a média, porque obviamente aí ele não vai ter condições de competir
no mesmo nível de preço que os restantes e obter uma rentabilidade decente. Chegamos ao final de mais um vídeo, espero que tenha sido útil. Se você gostou, deixe o seu joinha, não se esqueça de se inscrever no canal para ter mais vídeos sobre viver e investir em Portugal. Desejo a você muita saúde e sabedoria, espero poder vê-lo na próxima. Tchau!